Boa tarde, eu sou Carla Menezes, consultora científica da Cell Repair. Hoje vou falar para vocês sobre como as células tronco-mesenquimais promovem regeneração tecidual. As células tronco-mesenquimais são as células mais estudadas em ensaios clínicos no mundo. Existem diversos estudos de fase 1 e 2 sendo desenvolvidos sobretudo para avaliar o uso dessas células tronco em doenças do sistema nervoso central, lesões ósseas e cartilaginosas e também doenças cardiovasculares, além de outras doenças como doenças autoimunes, doenças que envolvem o fígado, pulmão e outras doenças em geral. Se você avaliar no site do Clinical Trials, que registra todos os ensaios clínicos que estão ocorrendo no mundo hoje, você vai observar que existe mais de 1.300 estudos clínicos que estão avaliando a segurança e eficácia do transplante de células tronco-mesenquimais. Mas o que são as células tronco-mesenquimais? As células tronco-mesenquimais, elas podem ser definidas como células progenitoras capazes de dar origem a diferentes tipos de células maduras que têm origem embriológica do mesoderma, como por exemplo osteoblastos, condroblastos, células musculares, células estromais e fibroblastos, por exemplo. As células tronco-mesenquimais estão distribuídas em diferentes regiões do corpo humano. Elas podem ser encontradas em tecidos fetais, como no cordão umbilical, como também em tecidos adultos, como medula óssea, tecido adiposo, tecido dentário, entre outros tecidos. Essas células estão distribuídas na região perivascular. Elas estão em íntimo contato com os vasos sanguíneos, estabilizam esses vasos e contribuem também para a homeostasia dos tecidos e do sistema imunológico. Além disso, a possibilidade de elas estarem distribuídas na região perivascular facilita a migração dessas células tronco-mesenquimais para um local de lesão e assim iniciar o processo de regeneração tecidual. Mas o que acontece quando ocorre uma lesão? As células tronco-mesenquimais distribuídas nessa região perivascular são ativadas pelas moléculas produzidas na lesão e a partir deste momento elas passam a secretar inúmeras moléculas e fatores que auxiliam o processo de reparo tecidual. Nesse momento elas são então chamadas de células medicinais. Por esse motivo, Arnold Kaplan considerou as células tronco-mesenquimais como uma injury drugstore, ou seja, as células tronco-mesenquimais são como uma grande farmácia que disponibilizam inúmeras moléculas que ajudam o processo de regeneração tecidual. As células tronco-mesenquimais, elas, por exemplo, secretam proteínas da matriz extracelular como colágeno e fatores que ajudam a cicatrização de um tecido que foi lesionado. Elas também são capazes de secretar fatores pró-angiogênicos que articulam a construção de novos vasos sanguíneos. Além disso, as células tronco-mesenquimais secretam citocinas que são anti-inflamatórias e que, por esse motivo, modulam o sistema imunológico de modo a reduzir o processo de inflamação. Também é interessante
falar que as células tronco-mesenquimais secretam moléculas que são consideradas tróficas, que atraem células progenitoras para o local onde elas estão inseridas. Além disso, elas reduzem a morte celular e estimulam a proliferação de células no local da lesão. O conjunto dessas ações permite um processo de regeneração do tecido, ou seja, a reconstrução do tecido e o retorno da função que esse tecido tinha no organismo. Para exemplificar o que acontece dentro desse cenário tecidual, eu trouxe esse slide com uma figura ilustrativa de um processo de lesão na pele. Aqui, as células tronco-mesenquimais, que vocês estão vendo em verde, elas se destacam da região perivascular, vão para o local da lesão e secretam esses fatores pró-regenerativos. As células mesenquimais, por exemplo, secretam fatores angiogênicos que vão estimular as células endoteliais a proliferar e reconstruir o vaso sanguíneo que foi lesado nessa lesão de pele. Além disso, as células tronco-mesenquimais estimulam os fibroblastos a proliferar e regenerar a pele lesionada. Há de se lembrar também que as células tronco-mesenquimais secretam fatores que promovem a construção de um tampão hemostático e a regeneração das células epiteliais. É como se fosse uma grande orquestra e as células mesenquimais comandam esse concerto musical, comandam essa reconstrução do tecido lesionado. A partir desse momento, vou mostrar para vocês alguns exemplos de ensaios clínicos que demonstram essas diferentes ações das células tronco-mesenquimais. O primeiro exemplo que eu trago para vocês é exatamente de um processo de cicatrização de pele. Nós realizamos em 2012 um transplante alogênico de células tronco-mesenquimais derivadas de tecido adiposo em um paciente com epidermólise bolhosa distrófica recessiva, uma doença muito grave e letal no qual o paciente não produz colágeno 7. Esse paciente apresentava inúmeras lesões na pele, principalmente na região do tronco e nas duas pernas. Aqui vocês podem ver, em azul, imagens do paciente antes do tratamento e em vermelho, imagens do paciente 13 dias e 17 dias após o transplante das células tronco-mesenquimais. Percebam que houve uma regeneração na pele, em todas as feridas tiveram uma melhora considerável e veja isso em poucos dias depois do tratamento com célula tronco-mesenquimal. Aqui temos um outro exemplo no qual o transplante de célula mesenquimal promoveu a regeneração do tecido articular. Vejam só, esse estudo foi desenvolvido na França com mais de 300 pacientes que receberam células mononucleares da medula óssea e foram acompanhados por mais de 10 anos. O que se observou foi que os pacientes com osteonecrose femoral grave, estágio 1 e 2, tiveram uma resposta muito boa no processo de cicatrização da cartilagem e do tecido ósseo. Percebam vocês aqui esse paciente, as imagens em azul antes do tratamento, mostrando uma grande lesão típica, da osteonecrose femoral, e abaixo um exame de ressonância 3 anos após o transplante das células mononucleares da medula óssea. Percebam que houve uma regeneração significativa tanto do tecido ósseo quanto do tecido cartilaginoso. Nós falamos anteriormente que as células tronco-mesenquimais promovem a angiogênese. Então eu trouxe para vocês um exemplo de um estudo clínico feito em pacientes com isquemia crítica de membros inferiores. Esses pacientes receberam um transplante autólogo de células mononucleares da medula óssea, que foi injetada via intramuscular.
Na primeira imagem, percebam que antes do tratamento o paciente já apresentava um processo grave de necrose. Aqui a vascularização está mostrada nesses pontos em vermelho. Um dos pés estava gravemente comprometido. Percebam logo abaixo que 14 dias após o transplante das células mononucleares da medula óssea, houve um aumento da vascularização em ambos os pés e retorno da perfusão vascular nesse membro inferior. Ao lado, nós temos os exames de angiografia desse paciente. Vejam que antes do tratamento, a gente tinha uma pequena malha vascular e 24 semanas após o transplante de células mononucleares da medula óssea, esse paciente teve um aumento significativo do número de vascularização e isso permitiu a melhora clínica do processo de isquemia dos membros inferiores deste paciente. Um dos maiores benefícios do transplante de célula tronco-mesenquimal é a possibilidade de reduzir a inflamação. Por esse motivo, esse tratamento está sendo testado em pacientes com quadro severo de Covid-19. Isso porque essa doença atinge gravemente todo o organismo através do processo inflamatório da chamada tempestade de citocinas pró-inflamatórias. O que se tem observado é que o transplante de célula tronco-mesenquimal reduz a inflamação sistêmica nesses pacientes. Esse estudo, publicado recentemente, utilizou o transplante alogênico de célula tronco-mesenquimal de cordão umbilical. Esse paciente, aqui vocês podem visualizar o exame de tomografia, tinha um quadro severo já de pneumonia. Aqui na primeira imagem em azul nós temos a tomografia do pulmão antes do tratamento e logo em seguida 20 dias após o transplante de célula mesenquimal e 25 dias. Percebam que houve uma melhora do tecido pulmonar e uma redução da inflamação no pulmão desse paciente. É interessante mostrar que após as aplicações das células tronco-mesenquimais, mostradas nesse gráfico através dessas setinhas, houve uma redução do número de neutrófilos e, ao mesmo tempo, houve um aumento do número de linfócitos, ou seja, a célula tronco-mesenquimal modulou o sistema imunológico deste paciente de modo a favorecer o reparo e a regeneração do tecido pulmonar, reduzindo este quadro inflamatório agudo. As células tronco-mesenquimais reduzem a concentração de citocinas pró-inflamatórias como IL-2, IL-6, TNF-alfa, TNF-beta. Vejam nesse gráfico, aqui nós temos na coluna à esquerda o número dessas citocinas antes do tratamento e 6 dias após o tratamento. Percebam que em laranja são os pacientes que não receberam célula tronco-mesenquimal e em verde os pacientes que receberam a injeção de célula tronco-mesenquimal de cordão umbilical. Há uma redução significativa dessas citocinas que são pró-inflamatórias. Por isso, a gente observa um resultado clínico benéfico após o transplante de célula mesenquimal. Percebam que o tratamento de célula tronco-mesenquimal reduziu em 50% o número de mortes de pacientes com Covid nesse estudo clínico, demonstrado aqui neste gráfico. Aqui, vocês têm nessa linha laranja os pacientes controles que não receberam célula tronco-mesenquimal e em verde a sobrevivência dos pacientes que receberam o transplante celular. Por último, gostaria de mostrar para vocês os resultados encontrados em um estudo pré-clínico desenvolvido em ratos que foram submetidos a uma lesão na medula espinhal. Esses ratos sofreram um processo chamado de compressão medular e, logo em seguida, nós injetamos células tronco-mesenquimais derivadas de tecido adiposo humano.
As células foram injetadas dentro da medula espinhal. Aqui temos na primeira imagem um corte longitudinal no qual a medula espinhal foi corada com um DAP, que é uma molécula que identifica o núcleo de célula. Então, cada bolinha dessa azul são células, são núcleos que correspondem a núcleos de células da medula espinhal deste rato normal. Percebam na imagem do meio um animal que não recebeu célula-tronco mesenquimal, o nosso animal controle. Percebam que após a lesão medular, existe uma grande área da lesão. Esse tecido foi completamente danificado e a medula espinhal tem uma grande dificuldade de se regenerar. Esse animal perdeu a função locomotora e ficou gravemente comprometido após a compressão da medula espinhal. Quando a gente injeta a célula-tronco mesenquimal nesse rato submetido à lesão medular, percebam que há uma regeneração da medula espinhal. Existe um tecido de cicatrização na região onde houve a compressão do tecido nervoso. Há uma redução da área de lesão. Isso mostra que o transplante de célula mesenquimal reduziu a morte neuronal e permitiu a cicatrização desse tecido nervoso. Um dos resultados mais importantes e ao mesmo tempo inesperados que nós encontramos neste estudo pré-clínico foi que, quando injetamos as células tronco-mesenquimais na medula espinhal, houve uma atração de inúmeras células tronconeurais, identificadas com marcadores como, por exemplo, nestina. Essas células tronconeurais migraram de outras regiões, de nichos neurogênicos do sistema nervoso central e foram exatamente para o local onde nós injetamos as células tronco-mesenquimais. Aqui nós temos na imagem de cima, mais uma vez, um animal normal que foi marcado com DAP, quer dizer, estou vendo todas essas imagens, essas bolinhas azuis são núcleos de células de um animal, de uma medula espinhal de um animal normal, e embaixo o animal tratado com célula-tronco mesenquimal. A gente percebe uma nuvem de células em torno das células mesenquimais que foram injetadas, e essa aglomeração de células são exatamente células tronconeurais. Ou seja, o transplante de célula-tronco mesenquimal possibilitou o aumento de células progenitoras neurais neste local. E essas células vão participar ativamente do processo de regeneração da medula espinhal. Esses estudos pré-clínicos demonstram claramente o benefício do transplante de célula-tronco mesenquimal para a regeneração do sistema nervoso central. Já existem diversos estudos clínicos que estão avaliando, por exemplo, o transplante de célula mesenquimal para lesão medular. Este estudo, realizado na Coreia, em 14 pacientes com lesão raquimedular aguda, demonstrou que o transplante de célula mesenquimal de tecido adiposo melhorou a resposta motora em 5 pacientes e também houve melhora sensitiva em 10 pacientes, dentre 14. Vejam o impacto desse tratamento. Um outro estudo realizado na Espanha, em pacientes com lesão medular crônica, com mais de 13 anos de lesão, demonstrou que o tratamento com célula-tronco mesenquimal de medula óssea melhorou em 50% a função motora dos pacientes. Além disso, eles observaram a redução da área da lesão por exames de mielografia. Por último, trago aqui para vocês um outro estudo desenvolvido na China, mostrando que o transplante alogênico de célula tronco mesenquimal de cordão umbilical promoveu a regeneração das fibras axonais de pacientes com lesão medular crônica. Eles observaram que 5 pacientes evoluíram de uma lesão neurológica completa por uma lesão incompleta, recuperando grande parte das funções motoras e sensitivas. Observem por esse exame de tractografia de que as fibras axonais descendentes
regeneraram 6 meses depois do transplante com célula mesenquimal. E 1 ano e meio depois, você ainda consegue ver benefícios e melhora da regeneração axonal da medula espinhal desses pacientes que receberam célula tronco mesenquimal de cordão umbilical. Esses resultados demonstram o potencial terapêutico das células tronco mesenquimais e a sua capacidade de desenvolver o processo de regeneração de um tecido que foi lesionado e que tinha baixa capacidade de reparo, como é o caso do sistema nervoso central. E isso nos remete à importância dessas células, que atualmente estão sendo consideradas e nomeadas como células medicinais, tamanha o seu potencial regenerativo. Termino essa apresentação com uma reflexão importante, definida por Thomas Hobbes, uma frase que diz: a razão é o passo, o aumento da ciência o caminho, e o benefício da humanidade é o fim.